Doutor Fabrício, obrigado pela presença. Tivemos a oportunidade de uma outra emissora, fazemos um bom programa. Obrigado pela presença também. Parabéns pelo seu trabalho. Doutor Fabrício, que eu até separei aqui, eu estava olhando, né? Não é pouco, não, viu? E eu estava até observando como a gente tem advogado, professor, palestrante, autor de livros jurídicos, ele consegue ter uma agenda na mídia muito importante, esclarecendo tantas dúvidas. Obrigado pela presença também, por nos dar aí a opção de ter a sua presença no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com toda a equipe, com a doutora Luciana aí, sempre fantástica, tá? E um abraço a todos os nossos ouvintes. Doutor Fabrício, quando a gente fala em pandemia, a pandemia não acabou. Então a gente também não pode ficar bitolado achando quando vai terminar. Vamos viver com as regras, estabelecer as regras que a gente tem que cumpri-las, mas a sociedade, a gente tem que falar economicamente. E a questão trabalhista está muito associada a isso. Eu vejo muitas empresas, olha, tem empresas que em São Paulo deixaram de existir em edifícios comerciais e aderiram ao home office. Mas não é tão simples. Vou trabalhar em casa, bacana. Não é assim. Ele não pode ficar com o cachorro em cima da mesa, o filho, ei pai, vamos bater uma bola. Não. Trabalhar em home office requer atenção e como se você tivesse escritório. Como fica essa relação trabalhista, empresa e empregado? Os direitos, eles se mantêm? As pessoas... Porque tem gente que diz assim, pô, cara, não sei não, home office não foi muito bom para mim não. Por quê? Na empresa eu tomava o café do patrão, usava o computador do patrão, sujava o escritório do patrão, usava o estacionamento da empresa, agora é tudo por minha conta. A situação do home office, ela precisa ser adaptada não somente pelo empregado, como também pelo empregador, né? A gente precisa lembrar, efetivamente, que o empregador precisa dar condições para o seu funcionário trabalhar em home office. Então, a gente tem lá as regras relacionadas aos custos de luz, aos custos de internet, ao mobiliário para poder se trabalhar, ao computador. Não é simplesmente falar assim, amigão, vai trabalhar em casa e a gente se encontra aí... Te vira que você não é quadrado. E a gente se encontra aí fazendo reuniões virtuais. Não é essa a situação. Então, a gente precisa deixar claro isso para o nosso ouvinte, que esse ponto é importante para quem trabalha de home office. Outra coisa importante que a gente fala e tem trazido, né, muito a lume são as questões que agora, por conta da vacinação, também tem trazido aí uma polêmica muito grande, né? E aí não só a respeito do home office, mas com a ideia do retorno ao tempo do trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho recentemente, né, publicou aí uma manifestação dizendo que quem não quer tomar vacina vai acabar sendo demitido por justa causa. Eu ia chegar lá. A situação não é bem essa também, né? O que acontece é que a partir de 17 de dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal deu aquela decisão permitindo, né, aos poderes locais, né, no caso a União, Estado e Município, de aplicarem restrições a quem não queira tomar a vacina. Então, na verdade, pensando no direito como um todo, ou seja, de toda a sociedade, em detrimento, né, do direito individual de cada um, se eu não quero tomar vacina, o problema é meu. Todavia, o poder público local pode estabelecer restrições para isso. Você não vai poder frequentar alguns lugares, de repente o seu filho não vai poder estudar numa escola, efetivamente porque não tomou vacina, situações desse tipo. E aí, como compete ao empregador, né, zelar pelo ambiente de trabalho, o Ministério Público trouxe essa ideia de que pode haver uma demissão por justa causa. Só que isso também é uma coisa que vai ter que ser analisada efetivamente pelo Poder Judiciário, especificamente. Não só pelas questões sociais que isso implica, mas principalmente porque não tem lei, né? Não existe um caso de anomia, né? Não tem lei especificamente dizendo, olha, se você não tomar vacina, você vai ser demitido por justa causa. Essa situação não existe, né? E aí, dentro dessa situação, isso pode se constituir até uma demissão abusiva, uma demissão arbitrária, que vai acabar gerando ao empregado o direito de ser recontratado e a empresa tem que pagar uma indenização. Então, muitas são as discussões nesse sentido, os advogados, os juristas como um todo têm se acotovelado nesse sentido para poder tentar encontrar um liame, né, ou seja, um caminho para poder estar conseguindo entender essa situação. E isso efetivamente vai ter que ser discutido lá na frente com o Poder Judiciário a cada ponto em especial. E tem muita gente que está preocupada, e eu sei que o doutor Pozzocco falou sobre isso algum tempo atrás, que eu lembro que eu havia assistido um vídeo. Eu tive joias de família por uma questão financeira, depositei no penhor, na Caixa Econômica, que a Caixa Econômica agora, de forma, vou usar o termo que a pessoa usou, sem vergonha, tirou a agência da General Câmara, construiu uma agência menor
na São Francisco e diz que aquela agência não existe mais, que essa agência agora não responde por aquela, e aí uma série de coisas. Aí você tem joias de família, não é só o valor financeiro, é claro que tem o valor financeiro, que ninguém vai lá penhorar, e porque vai, um exemplo, vale 100 mil, me dá 10 que estou satisfeito. Não, mas eles subavaliam, né? Vai lá para baixo. Sim. Mas na hora que houve o roubo, que levaram tudo, a Caixa se fez de difícil, rogada, e tem uma questão rolando até hoje aí. Como é que fica essa questão? O banco não é, doutor Fabrício, responsável pela guarda daquilo, principalmente quando há um penhor? Sim, na verdade, quando a gente vai lá empenhar as nossas joias, tudo bem, tem a questão financeira e tal, mas tem muito daquela história, pô, eu não vou guardar em casa, eu vou colocar isso num banco também para poder proteger e tal. Tem todo um arcabouço de situações. E infelizmente, a Caixa, quando avalia, vai avaliar as ligas de ouro metálicas somente, então não importa se você tem um anel com 58 mil pedras de brilhante, né, aquela coisa toda, e um filetinho de ouro. Ela só vai avaliar o filetinho de ouro. O chuveiro da doutora Luciana, o chuveiro lá tem uma... É isso mesmo, né? Então, isso. E tem a questão do dever de guarda, e essa situação, quando não é respeitada, efetivamente a Caixa vai ter que indenizar. E aí não importa se é na agência A, agência B, agência C, né? A situação é um pouco mais ampla. E a gente, infelizmente, percebe que poucas pessoas vão procurar o seu direito em juízo, né? É mais fácil para a Caixa causar essa confusão toda, as pessoas chegarem lá e receberem um valor que deveriam, menos o valor do contrato e tal, e aí faz lá uma conta de padaria e no final das contas toma aqui o seu dinheiro e vai embora. E muitas vezes ainda tem gente que fica devendo para a Caixa, e a Caixa diz assim, ó, como aconteceu o roubo, vamos fazer o seguinte, 0-0, você fica sem a joia, eu fico sem o dinheiro, e tá tudo certo, a gente resolve aqui. 0-0 é uma ova, né? Então, que é um absurdo, né? 0-0 para o banco, nunca é 0-0, né? A pandemia acabou alterando toda a rotina trabalhista de todos nós. Todos nós, por exemplo, para onde nós estamos, ficou praticamente 4 meses sem acesso, até eles se entenderem que era possível ser feito ou não, né? Isso pode ser considerado, por exemplo, a pandemia, a doença específica, Covid, uma doença ocupacional, que muita gente teve esse problema da doença, e, por exemplo, pode trabalhar. No mínimo, você ficaria 14 a 20 dias parado. O STF já reconheceu isso, né? Isso foi até o STF, teve uma discussão muito grande, se podia, se não podia, se era ou se não era, enfim. Mas o STF já reconheceu aí essa questão da possibilidade da doença ocupacional, da Covid-19 e todas as consequências relacionadas a isso, né? O tal do prazo de 15 dias, tantos dias pelo empregado, tantos pelo empregador, e depois você vai e é afastado e vai receber. Então, isso aí já ficou mais ou menos pacificado. Doutor Fabrício, da mesma forma, pela primeira vez conosco aqui no Ponto a Ponto, pode sempre